Singularidade. Creio que... Quem é que já ouviu falar em singularidade? Ok. Singularidade, nós os físicos temos um significado próprio de singularidade, que é quando, e os matemáticos têm outra, que é quando uma função cria uma assíntota junto a um ponto, mas não é essa definição que vai ser aqui usada. A singularidade, basicamente, refere-se ao facto de a tecnologia evoluir a um ponto em que ultrapassa os nossos próprios cérebros, ou seja, como se criar máquinas mais inteligentes que os homens, e a partir desse momento toda a evolução será determinada pelas essas máquinas, não pelos homens. Nós não vamos ter papel ativo na evolução como temos hoje em dia. E, portanto, será uma realidade que nos acaba por escapar completamente ao nosso controle. É um cenário que foi proposto por Ray Kurzweil, um futurista que hoje em dia trabalha na Google e que basicamente tem esta afirmação: Artificial Intelligence will reach human level, atingir níveis humanos aproximadamente a 2029. Não sei porque é que ele criou este número e não outro qualquer, se calhar é alguma feitiço por 2029, e vai continuar assim até 2045, portanto temos apenas 11 anos, e vamos viver estes 11 anos no máximo, porque a partir de 2029 será apocalipse e o mundo não será tal qual o conhecemos. Não sei quem concorda, quem discorda, é uma teoria polémica, para dizer no mínimo. Certamente uma coisa é inevitável, e essa coisa é o facto de a tecnologia evoluir de uma forma exponencial. Ou seja, o crescimento em que nós podemos obter dos nossos artefactos, sejam eles um martelo, a roda ou um computador, evoluem a uma escala que não é linear. Ou seja, a cada ano que passa, o que vai acontecer no ano seguinte não é proporcional ao que já passou. Ou seja, se tivermos 10 anos para desenvolver uma certa ferramenta, se cada próxima grande ferramenta não leva 10, leva só 1, e a seguir leva só um mês, uma semana. Portanto, estamos a falar desse crescimento exponencial. É claro, eu não sei exatamente em que ponto é que nós estamos na nossa tecnologia, talvez mais do que uma formiga, se calhar ainda não chegámos ao ponto do humano mais burro, se é que alguém tem esse título. Certamente teremos aqui alguns entre os pássaros e os chimpanzés. Há pessoas boas. Pois há, e algumas até governam estados, não há muito longe daqui. E isto, ou seja, isto é algo, o crescimento exponencial é algo que o nosso cérebro não está preparado para pensar. Nós não pensamos de uma forma exponencial. A forma de saber isso é, por exemplo, perguntar a uma criança, um exemplo muito simples, até um adulto. Se o nenúfar cresce o dobro de todos os dias, se leva 9 dias para ocupar metade de um lago, em quantos dias é que leva para ocupar o lago inteiro? Quase todos os miúdos respondem 18, porque é o dobro de 9. Portanto, essa é a forma, enquanto a resposta correta é 10. Esta é a forma linear que os nossos cérebros processam a informação. Mas, de facto, a tecnologia não é linear, é exponencial. E isso tem consequências dramáticas e, portanto, possivelmente esta história da singularidade não é assim uma ficção científica tão grande. É algo que, na minha opinião, é um cenário que é realista e temos que preparar-nos para essa situação e, pelo menos, tentar responder algumas questões que eu vou aqui desafiar. Para vos mostrar um cenário onde porque é que a tecnologia é exponencial, vou-vos dar um exemplo do GPS. Portanto, o GPS, a tecnologia, quando desenvolvemos uma nova ferramenta, como é o caso do GPS, não é um gênio que se acorda, sai da cama e vou fazer o GPS. Não é isso. As tecnologias hoje em dia são compostas de vários building blocks, elementos com legos, peças de Lego com os quais nós compomos a nossa arquitetura. E à medida que o número dessas peças cresce, a quantidade de construções que podemos fazer com essas peças do Lego cresce de uma forma quadrática, com o número ao quadrado das peças. E, portanto, isto vai gerar a tal combinação exponencial da tecnologia. No caso do GPS, a tecnologia, de facto, são várias tecnologias. As pessoas não se apercebem, mas há muitas tecnologias por trás. Há os satélites artificiais, há os relógios atómicos,
com uma precisão extremamente elevada, que conseguem fazer as medições do tempo em que a luz vem do satélite até a nossa posição, onde nós vamos navegar pelas estradas. Os mapas digitais que permitem visualizar a nossa posição no nosso telemóvel. O telemóvel, que é em si próprio o resultado de muita tecnologia que está ali incorporada e que permite, de facto, visualizar no ecrã a nossa posição. As baterias, todo o desenvolvimento das baterias, que não era possível há uns anos, hoje em dia temos baterias de longa duração. E depois, claro, as redes que foram construídas para falarmos, as redes de telemóvel, mas hoje em dia ninguém fala, toda a gente usa para testes, as pessoas deixaram de poder falar por telemóvel, e que são usadas para comunicar pela internet e fazer possível essa visualização dos mapas. Portanto, é esta a natureza da tecnologia, é isto que gera, de facto, este crescimento exponencial e que, para certas startups, permite, de facto, uma aceleração rapidíssima, coisa que não era possível há 10, 20 anos atrás. E só vai aumentar com o futuro. Há muitas pessoas que não se lembram, mas eu também não me lembro, não era dessa data, ainda não era nascido, não sou tão velho, mas o primeiro computador que foi desenvolvido chamava-se ENIAC, era algo semelhante ao que estão aqui a ver, uma coisa medonha, que ocupava salas e salas, com ar-condicionado, uma coisa que foi desenvolvido com um objetivo que infelizmente ainda hoje é bastante importante, que é matar pessoas, neste caso fazer com que as armas tivessem mais ponteria. Os projéteis que eles enviavam, estamos na Segunda Guerra Mundial, eram usados para balística, fazer com que as trajetórias fossem o mais corretas possível. Era de facto uma máquina extraordinária. E o que é que tem de extraordinário esta máquina? Que foi a primeira máquina que não era verdadeiramente uma máquina, no sentido que nós conhecemos as máquinas. Não era uma máquina para amplificar o nosso esforço, como as máquinas que nós conhecemos, para os tratores, os motores, todo esse tipo de maquinarias do século XIX. Era uma máquina para processar informação, que se autoprogramava, que evoluía e que se transformava de acordo com um certo conjunto de opções. Portanto, este foi um marco na história da humanidade. Mas bastou apenas menos de um século para chegarmos a colocar aquela gigantesca gerigonça dentro de uma coisa tão pequena quanto a ponta de um lápis. Isto que estão a ver não é ficção científica, foi descoberto em 2018 como é das peças do chip espião usado pela China para espiar certas interações de computadores em vários pontos do mundo. Foi descoberto só recentemente e estão a ver a escala da miniaturização que conseguimos chegar. Portanto, em menos de um século conseguimos chegar a isso. Portanto, a singularidade, se nós projetarmos mais um século, não sei onde é que vamos chegar, certamente teremos todo o nosso corpo populado por chips que medem todos os sinais vitais. E isso é um cenário que não está muito longe e que certamente vai mudar as nossas vidas, por vezes para melhor, outras vezes para pior. Já agora que Sim. O Ray Kurzweil, que é Sim. o futurólogo-chefe da Google, ele diz que nos próximos 25 anos vão haver tantas alterações como nos últimos 100 anos. Agora imagine como é que era a vida há 100 anos atrás, em 1918. A esperança média de vida era casa dos 40 anos. As pessoas trabalhavam na agricultura, a grande maior parte. Poucas pessoas tinham carro. Poucas pessoas saíam da sua área de influência da aldeia. Portanto, espero-se nos próximos 25 anos haja tantas mudanças como houve nestes últimos 100 anos. Sim, de facto, esta lei exponencial torna qualquer previsão do futuro bastante problemática. Eu não me aventuro a fazer mais previsões, eu como te disse ao telefone, e neste momento, como vão ver entre uns minutos, estamos a assistir, eu estou a ver ser publicados em revistas científicas trabalhos que eu nunca pensei na minha vida poder vir a assistir, em termos de resultados, coisas que são, parece vindas de filmes de ficção científica. E neste momento já estão a acontecer, e eu já vos mostrar num minuto, e não quero ocupar muito tempo, mas só para vos dar um pouco de perspectiva de quando é que foi essa trajetória da inteligência artificial. O primeiro esforço, na altura chamava-se cibernética, não era bem inteligência artificial, nos anos 50 e 60, por homens como Norbert Wigner, Claude Shannon. Na altura eles, quando criaram aquele computador, aquelas máquinas eletrónicas, eles pensavam que resolver a inteligência artificial seria relativamente fácil. O que é que era necessário? Simplesmente codificar de uma forma bastante precisa todas as regras pelo qual o nosso mundo se rege. Em particular, um dos problemas que eles estavam muito interessados era a linguagem. Estávamos em plena Guerra Fria
e era necessário ter uma tradução automática de russo para inglês. Então eles trabalharam durante vários anos nesse projeto e no final o resultado é o que está aqui à vossa frente. Fazendo uma verificação, fazendo um sanity check de inglês para russo e de volta ao inglês, a primeira frase, que é "The spirit was willing, but the flesh was weak", era traduzida como "The vodka was good, but the meat was rotten", que claramente falha completamente a tradução, ou a segunda, "out of sight, out of mind", era traduzida como "blind and insane". Como podem ver, o problema destas máquinas de tradução antigas era eles não captavam as subtilezas da linguagem. E, portanto, esse entusiasmo inicial rapidamente deu lugar a uma sensação de frustração. Foi chamado AI Winter, o inverno da inteligência artificial, que durou dos anos 70, 80, 90 e ainda parte dos anos 2000. Houve alguns progressos, mas as pessoas realizaram que aquilo que os nossos cérebros fazem de uma forma quase automática era, na verdade, muito difícil de codificar dentro de um computador. Era muito difícil. A linguagem, a locomoção, o processamento de imagens, de vídeo, tudo são coisas para nós mais automáticas, eram muito difíceis de conseguir codificar dentro de uma máquina. E depois alguma coisa mudou. Só para vos mostrar o que é que mudou, tem aqui ao lado esquerdo um algoritmo, neste caso era da Microsoft, mas outros, eu não sou contra a Microsoft, mas de facto o algoritmo era da Microsoft, para identificar mugs, ou seja, canecas. Como podem ver, ele conseguia identificar canecas em todo lado, menos onde estava a caneca. Falhava redondamente. E isto não era porque era da Microsoft, era a tecnologia em 2008 não conseguia, era muito difícil conseguir perceber o que é a imagem, porque uma máquina não vê a imagem como nós a vemos, uma máquina vê a imagem com números, são só números. E como é que fazemos sentido daqueles números? É difícil. Como veio, em 2015, a transformação, e aí está a tal exponencial, foi radical. Não só identificamos canecas, como identificamos todo tipo de objetos, frigoríficos, faca, fogão, até uma pessoa que está aqui atrás Isto tem laser? Creio que sim, não sei. Que é? Uma pessoa que está aqui atrás do frigorífico, que mal se consegue ter as sapatilhas, até ela é identificada. Okay? Hoje em dia, nós temos dispositivos automáticos de análise de imagem que são tão bons ou melhores que os humanos. Okay? E isso foi apenas em 7 anos. As máquinas aprenderam a ver? Podemos dizer que sim. Eu tenho cuidado com essa expressão "aprender a ver". Nós usamos muito expressões humanas, humanizamos as máquinas não são humanas, as máquinas são algoritmos, neste caso, de classificação entre pixels das imagens e labels, etiquetas associadas. É isso que elas fazem. Elas não são como os humanos, elas não leem imagens como nós as lemos. Tem falhas, há casos, por exemplo, onde elas basta alterar alguns pixels, que são chamados adversarial examples, e alterando alguns pixels, elas falham completamente na identificação de imagens. Portanto, ainda há os chamados corner cases que têm que ser resolvidos. Mas podemos dizer com alguma garantia que hoje em dia as máquinas são capazes de ler imagens tão bem ou melhor que os humanos. Eu vou tentar. Isto é o resultado, para mostrar esse ponto, é o resultado da taxa de erro num teste que existe, que é o ImageNet, que é uma base de dados de 1 milhão de imagens com respectivas etiquetas, anotações, e podem ver que até 2010 tínhamos taxas de erro de quase 30%, e era muito difícil fazer evoluções substanciais nestas barras. Em 2012 foi quando foi introduzida a primeira rede Convolutional Neural Network, uma rede que já existia há mais de 10 anos, mas que foi bastante trabalhada por uns estudantes de doutoramento de Geoffrey Hinton, em Toronto, e imediatamente conseguiram baixar a taxa de erro de quase mais de 25% para pouco mais de 15%. E hoje em dia estamos em cerca de 3%, que é o recorde, que é abaixo de um humano. Ou seja, respondendo à tua questão, sim, as máquinas leem imagens melhor que os humanos. Portanto, essa parte está checked. Next. Isto são alguns de lamento, mas já vou falar das implicações que isso pode ter. Isto são alguns exemplos do que é que as máquinas conseguem. Isto é um trabalho antigo. Aqui podem ver a person riding a motorbike in a dirty road. Consegue perceber o que é que está aqui a passar. A group of young people playing a game in frisbee. A herd of elephants walking across a dry grass field.
tudo isso está bastante correto. É interessante ver estes casos onde ele falha. Por exemplo, aqui ele diz a refrigerator, um frigorífico cheio de comida e bebida. E é interessante perceber porque é que ele falha. Nós esqueçamos que as máquinas não são pessoas. Estas máquinas foram expostas a 1 milhão de fotografias. Eu pergunto a vocês próprios, quantas imagens durante a vossa existência que vocês foram expostos? Milhares, milhões, bilhões? Eu não sei. É acumular, exatamente. E, portanto, é ingrato e um pouco unfair, injusto, comparar estas máquinas com os humanos, porque estes casos são raros. E, claro, comparar isto a um frigorífico, se relembrar, os frigoríficos muitas vezes têm aquelas etiquetas e aquelas stickers que as pessoas põem. Portanto, é normal que a máquina faça este erro, não é uma coisa absurda. O que a máquina precisa para não fazer este erro é perceber melhor o nosso mundo. Saber o que é todas as complexidades que nós temos. E isto é particularmente importante para as viaturas que não têm conta, self-driving cars. Porque aí coisas más podem acontecer, pessoas podem morrer quando as situações, e aí podem haver situações estranhas, extremas, e é nesse aspecto que há muito esforço neste momento na parte de processamento de imagem, de vídeo, sobretudo para carros sem condutor, explorar estes corner cases e impedir que eles ameacem a nossa vida. Temos aqui outro exemplo, eu desafio a audiência, por exemplo, isto aqui são imagens de células, umas delas com tumores malignos, outras sem tumor maligno. Metade dessas imagens tem tumor, da metade não tem tumor. Eu desafio a audiência a identificar qual é que é qual. Ou seja, destas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10, 5... Eu sei contar. 5. Eu cada vez sei menos contar. As máquinas fazem tudo e a pessoa esquece de contar, se calhar. 5, há de 5 para trás, têm tumor, outras não têm tumor. Conseguem saber qual é que é qual? É muito difícil. Não é só difícil para vocês, é difícil para os médicos, os radiologistas, especialistas, é difícil. Hoje em dia, eu vou dizer qual é que é qual. Estas são as mitoses falso-positivas e estas são as mitoses. Isto aqui é onde tem tumor à direita. E posso dizer que este problema, embora difícil, hoje em dia temos algoritmos que conseguem fazer melhor que os humanos. As máquinas falham, verdade que falham, mas quantas vezes é que os médicos falham? Quantas vezes é que entre eles não há consenso? É aí que é o verdadeiro teste, e imenso, não é? E, portanto, a questão não é as máquinas não vão falhar, as máquinas certamente irão falhar, a questão é, certamente haverá mortes com self-driving cars, eles vão matar pessoas, já mataram, já houve 2 casos, pelo menos 2 que eu saiba, de acidentes mortais envolvendo. A questão é quantas pessoas é que conseguimos salvar se não fossem máquinas, se fossem pessoas, ok? E o mais interessante destes algoritmos é, pela primeira vez, e isto foi uma das coisas, de facto, uma daquelas coisas que falei de ficção científica que está, estas máquinas não veem simplesmente padrões, ou seja, não correlacionam inputs com outputs, elas começam a entrar num campo que nos dói bastante e que nos é muito caro, muito querido, que é a criatividade. E lamento dizer, mas a criatividade deixou de ser apenas privilégio dos humanos. Estas máquinas, podemos chamar-lhes, são criativas. Criativas no sentido em que elas geram, neste caso, transformam esta imagem da esquerda, uma fotografia, nesta imagem da direita, apenas inspiradas em motivos de cores e de formas. Ninguém lhes diz como é que eles devem fazer isso, elas aprendem a fazer isso. Isto é feito numa aplicação chamada Prisma, se quiserem podem explorar. E mais interessante ainda, elas conseguem não só criar realidade, como criar uma realidade que é tão plausível quanto a realidade é nela mesma. E vou-vos mostrar aqui um vídeo. Este vídeo resulta de um trabalho feito na equipa da NVIDIA. Eu conheço um dos autores e vou-vos mostrar, como o título diz, estas pessoas não são reais. Okay? Vocês vão ver, são imagens. Isto é um bocado creepy. Estas imagens não existem. Isto foi gerado a partir de ruído. A partir de um vetor de 512 dimensões, todas estas caras foram geradas com uma técnica chamada Generative Adversarial Neural Networks. Okay? São todas bonitas, já dizem, são todas bonitas, são, mas isto foi uma base de dados de celebrities, de celebridades, e quase todas elas são bonitas. Todas estas imagens são imagens fake. Okay? E isto aqui mostra a progressão do algoritmo. Isto leva cerca de 1 semana a treinar. E vocês vão ver aqui embaixo o tempo, estão a ver aqui o tempo, é o tempo de treino, ou seja, são 2 horas. Isto é treinado em GPUs que são 10 vezes mais rápidos que os CPUs.
E podem ver que, à medida que ele vai treinando, as caras vão ganhando mais definição, os olhos ficam mais nítidos, tudo isto de 22 horas. Aqui esta parte é mais difícil. Os olhos são relativamente a parte mais fácil. Os olhos, quase todas as imagens têm olhos, não é? Não há caras sem olhos. Agora o cabelo é que tem mais variedade, tem mais diversidade. Agora, a parte interessante é a interpolação. São coisas perfeitamente mirabolantes. É interpolar, o chamado interpolação do espaço latente. Ou seja, pegam numa daquelas 512 dimensões do ruído e mantêm as outras todas fixas e mudam uma de cada vez. E o que vem é uma transição gradual de uma cara para a outra. Ou seja, ele vai navegando suavemente entre vários tipos de caras, ok? E depois podem fazer coisas completamente malucas, que é pegar numa cara, ok, como é que seria esta cara se fosse mulher? Se fosse mais velho, se fosse mais novo, se tivesse cabelo louro, se tivesse a sorrir, se tivesse... São coisas que a máquina nunca viu, mas ela consegue perceber o que é que significa essas perguntas que nós fazemos e que transforma adequadamente. Ou seja, tudo isto nos leva à questão que é... Eu vou parar aqui. Vocês podem ver este vídeo depois. Eu vou-vos dar os recursos. Michael Jackson nos anos 90 fazia isto de morphing, não era? Fazia o quê? Fazia morphing. Então ele diz que o Michael Sim. Sim, mas isto é muito melhor. Isto aqui, por exemplo, outros exemplos, como está muito agora na voga, as fake news, e de facto é um tema que nos devemos preocupar, porque estas são três reviews de restaurantes nos Estados Unidos no site Yelp. Eu pergunto-vos qual é verdadeira, qual é falsa? Todas falsas. Já sabia. São todas falsas, sim. Tudo isto são reviews falsos, criados por um agente usando este tipo de tecnologia de Generative Adversarial Network. Nenhuma tem erro? Sim, mas há algumas que são... Está bem, mas há algumas que são... Este aqui, isto é gramaticalmente é um erro, ou ortograficamente é um erro, não há mas sim, mas são todas falsas. E a questão é, isto é um bocado creepy, porque o que é que nós vamos acreditar? Quando vemos um site e vemos reviews, vamos acreditar nas reviews, são verdadeiras, são falsas, e aquele teste de Turing aplica-se a nós. Eu estava a dizer no intervalo, ali à entrada, que eu deixei de ser humano porque já não consigo ver muito bem sem óculos, então quando vou aqueles captchas para pôr lá as letras que estão nos caracteres, você não é humano, porque erro. Os caracteres, deixei de ser humano, deixei de passar o teste de Turing e as máquinas já me ultrapassaram e já deixei de ser humano. Isto são de facto questões que levam-nos a várias questões que são questões da política, de natureza jornalística, que são de facto pertinentes, e é aí que é interessante explorar este tema, não só a singularidade, mas o que é esta tecnologia, as alterações que vai fazer na nossa sociedade, naquilo que nós estamos habituados a acreditar e não acreditar, é isso que é interessante. Isto são alguns aspectos do que é que nós já chegámos até hoje, na parte de visão, speech, ou por exemplo o Google tem uma tecnologia fantástica, que é o Duplex, em que ele imita completamente uma pessoa a falar neste caso, para um salão ou para um restaurante e fazer uma marcação não sei se já viram na internet, uma marcação de um jantar para um grupo e a pessoa nunca se apercebeu que estava a falar com uma máquina e era uma máquina. De facto, temos aí avanços substanciais em jogos também. Linguagem, memória, pensamento, criatividade são áreas não fizemos ainda grandes avanços, mas eu acredito que nos próximos anos vamos assistir a progressos significativos nessas áreas. Moving on, este talvez a primeira personagem de ficção científica que vocês conhecem, é o Frankenstein, criado pela Mary Shelley, uma autora do século XIX, e que nos levanta uma questão, um livro muito bom, quem não leu, não veja o filme, o livro é melhor que o filme, o livro é muito interessante, é um livro pequenino, lê-se no instante, e no livro, a parte interessante do livro, que muitas vezes não é tocada nos filmes, é a razão de porquê que o Frankenstein se tornou mau, entre aspas, se revoltou contra o seu criador. Porquê? Alguém sabe porquê? Como? Uma noiva? Amar. Exato. Próximo, sim. Ele queria ser humano, mas o criador recusou-se que ele fosse humano. Ele assustou-se com a sua criação, ele recusou-se a integrar aquela coisa, ele assustou-se não que ele fosse mais inteligente, mas era um monstro, era uma coisa que ele se arrependeu de ter criado e que recusou-lhe, e ele queria integrar-se na sociedade, ele recusou-lhe a sua integração. E isso leva-nos a pensar sobre o dia de hoje. Até que ponto é que esta tecnologia que estamos a criar, se nós estamos preparados para ela? Porque no final do dia,
A tecnologia não é boa nem má. A tecnologia somos nós, a forma como as usamos e como interagimos com ela, que vamos formar boa ou má, que lhe vamos dar essa ética. E esta história da existência de testes de Turing para saber se as máquinas são humanas ou não, eu acho que tudo isso é um pouco irrelevante, porque, afinal de contas, o que é ser humano? O que é que somos nós? Já agora, para quem sabe, o teste de Turing, nós estamos a falar com uma entidade que não vemos, e a questão é, se nós não sabemos se é um computador, então quer dizer que o computador passou o teste de Turing. Ou seja, ele já nos engana, nós não sabemos se é uma pessoa ou se é um computador. Exato. E o que é inteligência artificial? E eu recuso-me, não gosto da palavra inteligência, muito menos artificial, porque já não sei definir o que é inteligência. A inteligência tem várias componentes. O facto de uma pessoa ser muito inteligente não quer necessariamente que a pessoa tenha sucesso na vida ou seja uma pessoa válida para a sociedade. Certamente há coisas que nós virmos, achamos que há ali alguma inteligência. Uma calculadora que é capaz de fazer somas e multiplicações de grandes dígitos, certamente há de haver ali alguma inteligência. São coisas que o humano tem dificuldade em fazer. Jogar xadrez, resolver equações diferenciais, encontrar padrões, são coisas que certamente, para serem feitas, menos para nós, uma pessoa que não tiver alguma inteligência não consegue fazer. Portanto, certamente haverá ali alguma inteligência. Se é mais ou menos que a humana, não sei. Certamente há ali alguma inteligência. E também, certamente, não vejo nenhuma razão, honestamente, para que uma máquina, isto é uma frase um pouco polémica, mas eu terei todo o gosto em discuti-la mais durante a discussão. Eu não vejo nenhuma razão para que uma máquina não replique e melhore tudo o que o humano faz. Não vejo nenhuma razão para isso. Não há nenhum argumento, não temos nada em nós de misterioso sobre a nossa mente que uma máquina não consiga fazer, e bastante melhor do que nós. Diferente, mas certamente melhor do que nós. E, portanto, o único problema que temos aqui é que nós só conhecemos uma forma de inteligência, que é a nossa. Não fomos constatados com nenhuma inteligência extraterrestre, pelo menos que eu saiba. Nenhum das três nos visitou. Há quem diga que isso é um sinal de inteligência dos outros extraterrestres que eles não nos visitaram, é porque eles são mais avançados que nós e não quiseram ter-se connosco. Mas, de facto, são questões que eu evito porque não é a direção correta da argumentação. Certamente haveremos de estar entre uma galinha e von Neumann. Von Neumann foi talvez o homem mais brilhante do século XX. Foi um dos pais do computador que nós conhecemos. Certamente haverá humanos que estão próximos de galinhas, mas isso é outra questão. Mas certamente haveremos aqui uma escala. E onde é que está a inteligência? Não sei, mas certamente não há nenhuma razão para crer que o von Neumann seja a entidade mais inteligente que uma vez viveu. Certamente iremos criar algo mais inteligente que o von Neumann. Será diferente de um humano, mas certamente não vejo razão para que isso não aconteça. Agora a questão que se coloca e aqui começam a haver questões interessantes, ok, vamos criar máquinas que são capazes de nos conduzir sem necessidade de condutor. Isto é uma visão futurista do Volvo. Eles não vão construir este veículo para já, estão em fase de concepção, mas certamente os veículos do futuro serão muito diferentes dos veículos que nós hoje em dia conhecemos. Não vão certamente ter condutor, não vai haver sequer volante, e vai ser tipo um escritório. Não sei se a menina vem incluída ou não, certamente não, mas certamente serão carros sem volante, e a questão é, nós vamos ter que colocar nestas máquinas decisões importantes, como é a decisão de nos levar para o trabalho, ou nos levar para a praia, ou onde quer que seja. E até que ponto é que nós confiamos nas máquinas? Porque esta visão, outra vez, do Kurzweil, que esta visão utópica e muito naiva, chamamos assim, de que as máquinas vão aumentar-nos a nossa inteligência, com os implantes, com toda esta tecnologia, de facto, podemos chamar um telemóvel uma parte de nós, quase como fosse um nosso membro, nos expande. É muito bonita, mas há muitas mais implicações do que isso, porque a questão que se vai colocar é uma questão de confiança, ou seja, nós vamos ter que lidar com uma questão que é as máquinas como seres sociais, como seres que nós não vamos lá carregar o botão para lavar a roupa e seremos daqui a uma hora está a roupa lavada, sem falhas, ali perfeita, não há erros, para haver uma máquina que se calhar tem erros, se calhar engana, se calhar propositadamente, se calhar não propositadamente, mas nós começamos a pensar que o que é que este fulano quer fazer comigo? Porque, assim como o filme Wall de 2001, Odisseia no Espaço, a máquina não foi feita para matar. Nenhuma máquina é feita para matar.
É a interação que resulta entre os humanos e os goals, os objetivos humanos e os objetivos que a máquina tem, direto ou indiretamente, é aí que começa a haver o problema. É esse o chamado alinhamento. Como é que vamos alinhar os nossos objetivos com os objetivos da máquina? E falamos, por exemplo, no aquecimento global. Uma máquina olha para os disparates que nós fizemos em termos de aquecimento global e, para mim, é um no-brainer, quer dizer, é fácil perceber que quem é que está enganado, se as máquinas somos nós, e como é que nós vamos resolver estes conflitos. E, certamente, ele falou, o Rui, mas existem as leis Asimov, verdade, as leis Asimov. Outra vez, as leis Asimov são completamente naivas. Uma máquina não faz mal a outra máquina, ou uma máquina faz mal a um humano. Diz lá quais são as leis da Asimov. Eu não achei todas, mas uma delas eu sei que nenhuma máquina pode fazer mal, damage a um humano. Pegamos apenas nesta. A questão é, ok, muito bem, a máquina está na rua, há um assaltante que tenta matar o proprietário da máquina. Ele é um humano, não vai fazer nenhuma ação, não vai ter nenhuma ação, vai deixar que ele morra, só porque ele é um humano. Outra vez o problema não são as máquinas, somos nós, porque nós somos ensinados na escola todas essas coisas muito bonitas, empatia, amor, simpatia, compreensão, é tudo muito bonito, mas na realidade a vida não é assim. A vida, este quadro, eu gosto bastante deste quadro, é um quadro de um pintor francês, Roche-Grosse, que se chama Angoisse Humaine, e retrata um pouco a existência humana, que é uma existência um pouco dignificante, que tem o lado menos dignificante, que é um lado de luta, de batalha, de ódios, de poder, de inveja, de lust. São coisas que nós gostaríamos não tivéssemos, mas temos, faz parte de nós. Aqueles dramas shakespearianos, faz parte da nossa existência como humanos. E aqui é que está o problema. Como é que nós, com estas máquinas, vamos conseguir criar uma harmonia, quando nós próprios não temos essa harmonia? Será que as máquinas nos vão ensinar a ser mais humanos? Se calhar sim, gostaria que isso acontecesse, mas certamente há outras opções e estarei aqui à vossa disposição para discuti-las. Obrigado.